subconsciente, ela viajou no tempo, de volta aos dias felizes em que corria sorridente pelos jardins do palácio. Mas o sonho doce logo virou seu pior pesadelo. O mesmo rei, com quem antes sorria, apareceu com o olhar frio e a condenou à morte pelo veneno. Ela acordou num pulo, direto no escritório particular de Sidi. Desconfiado, ele a encurralou. Como você sabia a hora exata em que aquilo ia cair em mim? Com a maior naturalidade, ela explicou que no palácio, onde todos queriam se matar o tempo todo, desenvolveu o dom de sentir quem tinha intenções assassinas. Graças a mim, sua vidinha preciosa está a salvo, gabou-se SJ, esperando gratidão eterna do ricaço. O resultado: Sid teve certeza absoluta de que ela precisava de um hospício e mandou os seguranças a arrastarem para fora. Eu salvei a sua vida. É assim que me agradece, seu traste, berrou SJ, enquanto era carregada. Ela ainda olhou para o assistente, Chan-san, e soltou trabalhar para um cara desses deve ser um inferno para você. Chan-san apenas riu da situação e, com pena, deu uma carona para a salvadora até a casa dela. Mais tarde, a polícia confirmou que o atentado contra Sid foi arquitetado por um hater enfurecido com seus recentes escândalos na internet. Enquanto isso, a alta sociedade se reunia para a luxuosa festa de aniversário do avô de Sid. O salão estava cheio de parentes puxando o saco do patriarca com presentes caríssimos. Porém, para a frustração de Sid, os olhos do velho presidente sobrilhavam de orgulho para uma pessoa, seu neto favorito. Mandu, o irmão mais velho de Sid. O motivo de tanto favoritismo do avô para com o neto mais velho, Mandu, era simples. No passado, quando o fígado do patriarca falhou, ninguém da família quis doar. O único que se ofereceu foi Mandu, que havia acabado de sair do exército. Enquanto a alta sociedade jantava, a nossa ex-vilã passava vergonha. Ao ser deixada na porta de casa, SJ ainda achava que estava na era Joseon e gritou a plenos pulmões, no meio da rua: anuncio minha chegada. As estudantes que passavam riram da cara dela. Que mico! Nesse novo mundo, SJ descobriu que era apenas uma dublê pobre e sem status. Sua única família era uma avó extremamente devotada. Mesmo não sendo uma chefe de mão cheia, a velhinha encheu a casa da neta de potinhos de comida, morrendo de medo dela passar fome. Pela primeira vez, SJ sentiu o calor de ter alguém que realmente a amava. O dono da pensão até tentou filar uma boia, mas a comida estava tão salgada que ele fez careta. Fingiu que precisava tomar remédio e fugiu. Porém, um dos pratos era o famoso ensopado de carne com ovo jangjorin, feito com muito carinho. SJ deu uma mordida e, para sua surpresa, estava dos deuses. Do outro lado da cidade, Sid estava na festa do avô. O clima era péssimo. Sentar na mesma mesa que sua família era como estar num ninho de cobras venenosas. Então Seo estava com zero paciência. Longe dos convidados, o motorista Chan-san trouxe o relatório sobre o acidente no set de filmagem. O agressor tinha um alvo claro. Fugiu pelos fundos e um carro de fogo o esperava. Alguém queria Sid morto. Olhando para seus parentes rindo e brindando cinicamente, o magnata sabia que qualquer um ali poderia ser o mandante, até mesmo seu próprio primo. Voltando para casa, Sid cobrou a ficha completa de SJ. Pelo papel, ela era só uma dublê azarada. Mas ele não brincava em serviço e mandou investigar até a última geração da árvore genealógica da garota. Enquanto isso, SJ encarava sua triste realidade. Seu quarto tinha menos de 10 metros quadrados e a janela dava de cara com uma parede de tijolos. Para uma ex-nobre do palácio, aquilo era uma ofensa. Quando ela reclamou, o dono da pensão debochou: tá achando que tá pagando por vista pro Cristo Redentor, pra Baía de Halon ou pro Monte Fuji? Lembrando que a dona daquele corpo era mais pobre que rato de igreja, SJ engoliu o orgulho. Para piorar, o isolamento acústico era uma piada. Acostumada ao silêncio dos aposentos reais, SJ começou a resmungar alto de madrugada. O vizinho foi tirar satisfação e o barraco foi armado. Os dois bateram boca e a pensão inteira ouviu a treta. Depois de pisar no vizinho com argumentos impecáveis, SJ deitou, olhou para a luz noturna e a saudade bateu. Lembrou-se da época em que ainda era uma jovem criada estudando no palácio. Por não abaixar a cabeça para as nobres arrogantes, irritou as pessoas erradas. Certa vez, foi amarrada e jogada dentro de um barril de madeira perto do lago. Por mais que gritasse, ninguém a ajudou. Mas o que SJ não fazia ideia é que, naquele dia fatídico do passado, um jovem nobre escutou seus gritos. E adivinha quem era o próprio Sid? Ao contrário dela, que viajou no tempo, o nobre reencarnou no futuro, tornando-se o temido e odiado Seo. Seus destinos sempre estiveram entrelaçados. Tentando focar no presente, SJ revirou as coisas do quarto. Zero dinheiro, zero joias. A única coisa útil que achou foi o diário da dona original. Lendo as páginas, o coração de SJ apertou. A antiga dona era só uma garota comum, sem grandes talentos, que vivia sendo pisoteada no trabalho. Do pouco que ganhava, mandava uma parte para a avó não se preocupar. O sonho dela era ser uma atriz de verdade para dar uma vida melhor à velhinha antes que ela partisse. Mas as dívidas e a vida dura nunca deixaram. Agora, a vilã de Joseon tinha uma missão: se ela estava no controle daquele corpo, o mundo inteiro ia ter que engolir o talento dela. Provavelmente, a pressão da vida dura foi tanta que a dona original do corpo não aguentou,
abrindo espaço para a alma da vilã assumir. Pensando no amor incondicional daquela vozinha, SJ tomou uma decisão de ouro. Dessa vez, ela viveria uma vida digna. Mesmo que precisasse comer o pão que o diabo amassou, estar viva era 1.000.000 de vezes melhor do que morrer envenenada e injustiçada como no passado. Com sangue nos olhos para vencer, ela começou a maratonar tudo o que podia sobre a língua e a história da Coreia moderna. Bisbilhotando a tela do celular de um vizinho, ela acabou assistindo a um documentário histórico. Foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Ela chorou litros pelos heróis que se sacrificaram através dos reinados e quis esganar os traidores da nação. Ao ver as lutas pela independência, que formaram a atual República da Coreia, um patriotismo selvagem despertou nela. A iluminação foi tanta que a ex-vilã teve um surto cívico, saiu batendo de porta em porta na pensão, gritando a plenos pulmões: "Viva a Coreia independente!". Depois de pagar esse mico patriótico, SJ subiu ao terraço para lavar roupa com as vizinhas. O que ela não esperava era que um tarado estivesse escondido, tirando fotos dela de costas. Mas lembra do radar de sobrevivência que ela desenvolveu no palácio? Apitou na hora. SJ girou nos calcanhares, agarrou um bastão de lavar roupa de madeira e arremessou feito um míssil direto na cabeça do pervertido. As vizinhas ficaram de queixo caído com a mira impecável e aplaudiram: "A partir de hoje, você é a nossa ídola". A glória não parou por aí. Perto do meio-dia, um vizinho folgado tentou roubar a marmita maravilhosa que a avó de SJ tinha feito. Mesmo com ela tendo colado um bilhete ameaçador, dizendo: "Toque nisso e você é um homem morto", o sem-noção achou que comer só um pouquinho não daria em nada. O resultado: SJ o pegou com a boca na botija. O flagra revelou que aquele era o famoso ladrão de marmitas que vinha aterrorizando a pensão há meses. Mais uma vez, SJ foi aclamada como a heroína justiceira do prédio. Enquanto isso, no lado rico da cidade, Sid estava num bar, desabafando com o melhor amigo sobre a sua maré de azar. "Tem uma doida me perseguindo que acha que é minha heroína protetora. Não sei se ela fugiu de um hospício ou o Cauê... reclamava o magnata, sem sequer perceber que estava sendo vigiado por seus inimigos o tempo todo. De barriga cheia, SJ arquitetou seu plano para a tarde. Era hoje que ela ia fisgar aquele CEO e garantir seu passaporte para o topo da pirâmide social. O problema é que o plano deu errado em tempo recorde. Assim que ela começou a rondar a sede da empresa de forma suspeita, os seguranças a imobilizaram. Quando Sid desceu para ver o tumulto, SJ começou a tagarelar sem parar, fazendo o seu próprio marketing. Ela jurou de pé juntos que tinha habilidades únicas e que seria o amuleto da sorte definitivo dele contra qualquer assassino. Revirando os olhos e com zero paciência, o CEO nem piscou. Ele apenas deu as costas e mandou os guardas arrastarem a maluca para fora. De novo, a surpresa maior veio quando o assistente Chan-san entregou a ficha investigativa de SJ para o CEO. O currículo dela era um verdadeiro desastre, tirando o fato de ter sido uma atriz mirim fofa no passado. Sua carreira atual se resumia a ser uma dublê desconhecida e fracassada. Mas Chan-san fez uma observação certeira: "Sabe, chefe, a vontade que ela tem de proteger o senhor parece ser bem mais sincera do que a daquele bando de cobras venenosas da sua família". Enquanto isso, frustrada por ter sido enxotada pelos seguranças, SJ foi atrás daquela cartomante viciada em doramas para desabafar. O problema é que a mulher não estava nem aí para o drama temporal. Ela só tinha olhos para os gráficos subindo e descendo da bolsa de valores no celular. Como toda conversa de SJ acabava na sua falta de dinheiro, ela foi direta: "Você tem 50 milhões, aí me empresta rapidinho. Afinal, eu acabei de chegar a este mundo, me dê um desconto. Você abre a boca para pedir uma fortuna dessas. Por que não me vende logo no mercado clandestino?", surtou a cartomante. Mesmo resmungando, a mulher pusou um trocado da carteira para ajudar a garota. O problema é que, sem querer, ela pusou a maior nota: 50.000 won. Quando tentou pegar de volta, já era tarde. SJ embolsou a grana num piscar de olhos. "Farei um excelente uso disso, obrigada". Longe dali, o clima pesava. Toda a conversa que Sid teve no bar com um amigo foi gravada por uma escuta escondida. O mistério do acidente estava resolvido. Era o próprio irmão mais velho, o queridinho do avô, quem estava orquestrando tudo para eliminar Sid e ficar com a herança. Ao mesmo tempo, uma bomba explodia na internet. Lembra daquele diretor mão de vaca que contratou SJ como dublê? Ele era do tipo capitalista tóxico que não pagava o salário de ninguém. O cinegrafista dele, que já não aguentava mais ser explorado e feito de capacho 24 horas por dia, finalmente surtou de vez. O rapaz foi para o meio do centro da cidade e armou um protesto escandaloso, expondo o calote que ele e a dublê levaram. E, como vingança final, ele vazou na internet o vídeo sem cortes de SJ destruindo os figurantes naquela cena épica do veneno. Em questão de horas, canais de fofoca e youtubers pegaram o vídeo, e SJ quebrou a internet. O rosto dela virou um meme nacional absoluto, com edições hilárias dela gritando: "Como ousam falar tantas baboseiras ou baboseiras?".
baboseiras. O sucesso estrondoso chegou rapidamente à diretoria da empresa de Sid. Os engravatados concordaram na hora. A garota do meme era exatamente a garota propaganda que eles precisavam para o novo lançamento de cosméticos explodir em vendas. E onde estava a mais nova celebridade da Coreia do Sul naquele momento, completamente alheia à sua fama? Apertando a nota de 50 mil won que pegou da cartomante, SJ estava no paraíso das comidas de rua. Ao dar a primeira mordida um doce que não existia na sua época, o sabor maravilhoso inundou seu paladar. Com os olhos brilhando, a vilã tomou uma decisão. Ela não voltaria para casa até devorar um espetinho, um copo e uma porção de absolutamente cada barraca daquele mercado. SJ chegou a uma conclusão óbvia: o mundo moderno é maravilhoso, mas sem dinheiro, até uma rainha passa fome. Ela torrou seus 50 mil won em comida de rua, num piscar de olhos, e saiu em busca de emprego. O problema, sua pose de nobre e o jeito arrogante faziam com que ninguém a contratasse. Até que, na pensão, ela seguiu o vizinho ladrão de marmitas e acabou caindo de paraquedas em uma live de vendas de comida. SJ percebeu que aquele vizinho era, na verdade, seu anjo da guarda ali. Ela era paga para comer. Em pouco tempo, o carisma e a elegância de SJ quebraram a internet. Ela virou um fenômeno de vendas. Tudo o que ela anunciava esgotava em minutos. Ao ver que o meme de SJ não parava de crescer, Sid engoliu o orgulho. Ele ordenou que Chan-san trouxesse a maluca de volta. O que ele antes achava ser loucura, agora via como um diamante bruto. SJ virou a estrela da companhia, mas não era barata para fazer hora extra. Ela exigia pagamentos 7 vezes maiores. Tempo é dinheiro, dizia ela, aprendendo rápido com o capitalismo. Tudo ia bem até uma gravação de um tônico medicinal. Quando o apresentador despejou o líquido escuro na taça, o mundo de SJ gerou aquele cheiro. Era exatamente o mesmo do veneno que tirou sua vida no passado. Em pânico, ela fugiu do set, arruinando a transmissão ao vivo. O gerente da marca, que antes a bajulava, virou um monstro. Chamou SJ de plebeia miserável e tentou agredi-la. Mas SJ foi mais rápida e estalou um tapa na cara dele. Quando o homem ia revidar, Sid apareceu como um herói e colocou o valentão no seu devido lugar. Ele tinha vindo pessoalmente propor uma colaboração exclusiva com ela, mas o alívio durou pouco. Logo atrás de Sid, surgiu seu irmão mais velho, Mandu. Ao ver o rosto dele, o sangue de SJ gelou. Era a cópia exata do rei que a condenou injustamente à morte. Tomada pelo terror, ela correu para o terraço para se esconder. Sid foi atrás dela, confuso, sem saída e tremendo de medo daquele fantasma do passado. SJ fez algo inesperado, agarrou Sid e o usou como um escudo humano, abraçando-o com força para se proteger da presença de Mandu. O que a nossa vilã não sabia, naquele momento de desespero, era que o homem que ela estava abraçando, o carrasco Sid, era, na verdade, a reencarnação do único nobre que tentou salvá-la da crueldade das outras mulheres no passado. O destino os uniu novamente, mas desta vez, em um campo de batalha muito mais moderno, o Império dos Negócios. Sid ficou em choque e tentou afastar Dan-sin, mas ela se agarrou a ele com unhas e dentes, recusando-se a soltar. E foi exatamente essa cena que chamou a atenção de Mandu. Mesmo sem conseguir ver o rosto da garota direito, ele ficou super intrigado. Então você se escondeu aqui em cima de mim, só para ter um encontro secreto? Não, eu e ela nem somos tão próximos assim. Mas o primo mais velho não engoliu essa história. Ele só deu a entender que, se estivesse mesmo rolando algo entre os dois, deveriam procurar um lugar mais discreto, evitando aquelas demonstrações de afeto em público que só trariam problemas. Assim que Mando foi embora, Dan-sin simplesmente disse: tá bom, obrigada, Sid. Ela já ia saindo de fininho, mas Sid a pusou de volta na mesma hora. Você quase me esmaga num abraço e agora vai simplesmente fugir com o rabo entre as pernas. Sid até desconfiou que Dan-sin tivesse feito aquilo por não conseguir resistir aos encantos do seu rosto absurdamente bonito. Deixe de ser iludido. Cara, eu tive meus próprios motivos. Bem nessa hora, o gerente trouxe seus capangas para se vingar. O lugar foi completamente cercado, de cima a baixo. Enquanto Sid tentava pensar no que fazer, Dan-sin foi rápida e fingiu um desmaio. Graças a isso, a Gangui achou que ela estava machucada e deixou-se de levá-la embora. Assim que chegaram lá fora, ele largou Dan-sin de qualquer jeito num banco. Mas ela continuou indo atrás dele, querendo saber quem era Mandu. Então, agindo como se nada tivesse acontecido, ela entrou no banco do passageiro e exigiu que Sid a levasse para casa. É claro que Sid se recusou. Ele já estava prestes a arrastá-la para fora à força, quando notou alguns curiosos por perto. Sem saída, ele teve que engolir o orgulho e aceitar. No carro, Sid a lembrou de que tinha enviado o contrato para a casa dela. Então era bom ela assinar desta vez. Mas Dan-sin estava enjoada por causa da viagem, então tudo o que ele dizia entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ela pediu para ele ir mais devagar, reclamando que ele não entendia o seu sofrimento. A essa altura, o carro já estava quase sem gasolina.
Então Sid teve que parar num posto de conveniência para abastecer. Enquanto colocava o combustível, a mente de Sid reprisava sem querer a imagem de Dan Sim se apoiando nele. Você acha mesmo que chorar lágrimas de crocodilo vai me convencer? Ele pagou de durão, mas sua atitude seguinte foi um verdadeiro tapa na própria cara no fim das contas. Ele acabou indo parar bem na frente do balcão da farmácia para comprar remédio para ela. Enquanto isso, cansada de esperar, Dan Sim começou a mexer nas coisas dentro do carro. Quando ela saiu para dar uma volta, tomou um baita susto ao ver na TV do posto as notícias, elogiando o tal primo mais velho, Mandu. Olhando para aquele rosto, que era exatamente igual ao do rei, que a condenou à morte no passado, ela deu um pulo de pavor. Lá no fundo, ela tinha certeza de que esse cara devia ter entrado na onda das viagens no tempo só para vir até ali assombrá-la. Para piorar, apareceu uma foto de Sid e Mandu juntos. O sangue de Dan Sim ferveu na hora, e ela guardou mais esse rancor. Ela já estava prestes a dar o fora quando o funcionário do posto achou que ela fosse namorada de Sid, pedindo para ela devolver o poderoso cartão de crédito Black para ele. Quando Sid saiu tranquilamente da loja, ela já tinha sumido do mapa. Ele ligou rapidinho para o assistente Sam, pedindo ajuda para encontrar Dan Sim, mas, em vez disso, recebeu uma notícia chocante. Acontece que o seu primo Mandu era o verdadeiro chefão por trás da empresa estrangeira que ameaçava comprar e dominar a sua companhia. Ele armou um esquema com truques sujos para derrubar o preço das ações de 90 mil para menos de 50 mil, transformando títulos em ações para engolir tudo de uma vez. Com isso, ele tiraria Sid totalmente da jogada na guerra pela herança da empresa. Mordido de raiva, Sid foi correndo atrás de Mandu para bater de frente com ele. Ao ser desmascarado, o primo mais velho também mostrou suas verdadeiras garras. Ele zombou da startup do primo mais novo, dizendo que ela estava fundada em escândalos de assédio moral e queria falir mais cedo ou mais tarde, aconselhando-o a parar de sonhar com o império do avô deles. Ele até pagou de durão por fora, mas, assim que virou as costas, Sid se lembrou de um episódio da infância dos dois. Acontece que a falsidade e a personalidade duas caras de Mandu já vinham desde que eram crianças. Naquela época, quando o avô levou Mandu para morar com eles, Sid o tratou como um verdadeiro irmão, chegando até a levar doces deliciosos para ele comer. Mas quem diria que, bem na hora em que o avô o chamou, Mandu espatifou o prato de doces de propósito e pisou nos cacos de vidro só para se fazer de vítima. Resultado, Sid acabou sendo escorraçado e deixado de lado pelo avô. Agora a ficha tinha caído. O talento para roubar heranças corria solto nas veias daquele cara. Para virar o jogo, Sid decidiu adiantar o lançamento do novo produto da empresa para tentar salvar o valor das ações. Quando o assistente Sam perguntou se deveriam convidar Dan Sim para ser a garota propaganda de novo, Sid pensou consigo mesmo que detestava ver a garota chorar. Porém, mantendo a pose de chefe arrogante, soltou que precisavam reavaliar o caso e que a prioridade número 1 era proteger a imagem da marca. Enquanto isso, depois de bater perna de manhã até à noite, o estômago de Dan Sim começou a roncar pesado. Ela parou para comprar uns salgados e doces, mas a grana física que tinha não dava. O dono da loja, que não era bobo nem nada, bateu o olho no cartão que ela segurava e fez um sinal animado para que ela pagasse com ele. Foi aí que um mundo novo se abriu para Dan Sim. Quem diria que dava para comprar coisas sem precisar de dinheiro vivo? Empolgadíssima com a descoberta, ela pediu uma verdadeira montanha de comida extra. Ao mesmo tempo, Sid tinha acabado de sair do banho, quando seu celular começou a apitar sem parar com notificações. Ele foi checar, eram cobranças de rosquinhas fritas e pirulitos. Na mesma hora, Sid ligou para o assistente Sam para tirar satisfação. Cheio de desculpas, o assistente disse que bloquearia tudo imediatamente, mas Sid mudou de ideia. Ele pediu o endereço de Dan Sim para resolver a situação pessoalmente. E por falar em Dan Sim, ela vinha toda feliz, carregando sua sacola gigante de lanches, quando deu de cara com um sujeito de óculos discutindo com a namorada. O cara, chamado Guan, não disse uma palavra, simplesmente pegou a bolsa da garota, despejou tudo o que tinha dentro no chão e jogou a bolsa fora. Fui eu que te dei essa bolsa, e só de pensar em você usando ela para ir conhecer os pais do seu noivo, me dá nojo. Acontece que a namorada tinha acabado de mandar um combo cruel para cima de Guan, um término de namoro seguido de um convite de casamento. O motivo, segundo ela, Guan não se esforçava o suficiente, e ela morria de medo de continuar com ele e acabar sem futuro nenhum. Paralelo a isso, Sid seguiu o endereço e chegou ao lugar onde Dan Sim morava. Olhando para aquele casebre caindo aos pedaços, ele não conseguia entender como ela conseguia sobreviver ali. Bem nesse momento, Dan Sim vinha chegando. Ao ver Sid, ela achou logo que ele tinha ido até lá para implorar que ela assinasse o contrato. Mas, quebrando as expectativas, Sid simplesmente estendeu a mão, exigindo seu cartão de volta. Dan Sim, que ainda estava maravilhada com a magia do crédito, já foi logo perguntando qual era o segredo para conseguir um cartão chique daqueles. Sid ficou sem palavras e resmungou que, considerando que o perfil dela era literalmente não ter absolutamente nada, ela jamais chegaria àquele nível. Olhando para aquela montanha de lanches baratos que ela carregava, o CEO fez cara de nojo e mandou ela ir arrumar um emprego de verdade. Mas para Dan Sim, aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro.
Sabe por quê? A alma dela já tinha sido sequestrada pelo cheiro maravilhoso de carne assada que vinha de um restaurante ali perto, encarando os olhinhos brilhantes e cheios de esperança da garota. O CEO não teve outra escolha a não ser engolir o orgulho e pagar um banquete gigante de churrasco para ela. Enquanto comiam, os dois não paravam de trocar farpas. Dancing lembrou que, de manhã, enquanto mexia nas coisas dentro do carro de Cidi, ouviu a rádio falar de carne. Ela concluiu, toda mística, que comer aquilo hoje era, com certeza, o seu destino. Então eu acho que não faço parte desse destino, né? Soltou Cidi. Percebendo que tinha dado mole com o comentário, Cidi tentou disfarçar rapidinho. Ele argumentou que eles já tinham se esbarrado por acaso várias vezes, e mesmo assim Dancing nunca retribuía a gentileza dele. Mas quem diria que Dancing já tinha a resposta na ponta da língua. Ela rebateu na mesma hora, reclamando que, se não tivesse topado com ele hoje cedo, aquele dinheiro do bônus da empresa já estaria nas mãos dela. Depois de comer e beber até não aguentar mais, Dancing exibia um sorriso de orelha a orelha, enquanto Cidi a encarava com os olhos arregalados, chocado com o apetite assustador da garota. Para completar, Dancing soltou, na maior cara de pau, que, em respeito ao banquete que ele tinha pago, ela iria pensar seriamente no contrato. Lidando com esse poço de autoconfiança, Cidi simplesmente jogou a toalha, virou as costas, entrou no carro e foi embora. Mesmo assim, a barriga cheia amolece o coração depois daquele churrasco dos deuses. Dancing já tinha começado a sentir uma quedinha por ele. No caminho para casa, Cidi olhou de relance para a cartela de remédios para enjoo que tinha comprado, e sua mente viajou de volta para aquela garota esquisita. Irritado com isso, ele ligou o rádio do nada para tocar uma música animada e limpar a cabeça. Mas acabou caindo numa música de amor super brega. Saber amar alguém. Saber amar você. Que palhaçada é essa, o que deu no rádio hoje? Enquanto isso, em casa, os ouvidos de Dancing estavam sendo torturados pela choradeira e pelos lamentos de Guan não. Ela até quis consolar o coitado um pouco, mas quem diria que ele ia dar um fora nela. E o que você entende de amor? Eu não entendo de amor. Essas palavras fizeram Dancing viajar para o passado. Naquela época, um braço a pusou para fora de uma jaula, e essa pessoa não era ninguém menos que o primeiro príncipe, lembrando da gratidão pelo seu salvador e, ao mesmo tempo, guardando um rancor mortal da facção que armou para ela. Dancing entrou de fininho nos aposentos reais naquela noite. O problema é que o plano deu ruim e ela foi pega no flagra no meio do caminho. Para piorar a ironia, o alvo era justamente o seu salvador. No começo, o primeiro príncipe ficou na defensiva, mas, quando olhou bem para o rosto de Dancing, sacou na hora que ela tinha sido vítima de uma armadilha e parou de pegar no pé dela. Bem no meio da conversa dos dois, uma flecha foi disparada do nada. Por sorte, o primeiro príncipe conseguiu puxar Dancing a tempo de desviar. Depois disso, Dancing foi designada como serva do primeiro príncipe. Só que o cara tinha um hobby bizarro de fazer cosplay e passava o dia inteiro de olhos vendados. Então, por mais que Dancing forçasse a vista, ela não conseguia reconhecer o rosto dele. De volta ao presente, Cidi foi mais uma vez atormentado por um sonho. Então, no dia seguinte, ele voltou a se consultar com o Dr. Sang-gu, mas o médico não acreditava nessa história de vidas passadas, concluindo que aquilo era apenas um sinal do universo, mandando ele mudar de atitude. Na manhã seguinte, a dupla perrengue Dancing e Guan não se arrastou até o supermercado para trabalhar como promotores de vendas. Mas, com aquele estômago, que parecia um poço sem fundo, nossa garota simplesmente devorou toda a bandeja de amostras grátis que era para os clientes. Sendo pega no flagra pelo gerente cometendo o crime de estocar comida na própria barriga, Dancing foi rebaixada na mesma hora e banida para o estoque para carregar caixas. Enquanto ofegava de tanto peso, ela deu uma olhada para uma TV, que passava um dorama de época, bem na cena em que Ji-hee, interpretando a rainha, estava dando um show de arrogância. Olhando para a figura da rainha na tela, Dancing de repente sentiu o sangue ferver de vontade de lutar e, na hora, encontrou sua vocação na vida. Como se o destino estivesse a seu favor, lá na empresa Baiuday, eles tinham acabado de fechar a votação para a nova modelo da marca. Dancing ganhou de Ji-hee por um triz, com um placar de 52-48. Vendo o chefe encarar os resultados, com um sorrisinho de satisfação, o assistente Sang já conseguiu farejar o clima de romance no ar. Depois do expediente, à tarde, Dancing parou hipnotizada na frente de um telão na rua, que mostrava uma garota chorando de soluçar. De repente, suas próprias lágrimas começaram a cair, e Dancing percebeu, em choque, que aquela pobre garota era a dona original daquele corpo. Acontece que, nesta vida, Seiyuhi tinha sido uma estrela mirim que sonhava em se tornar uma atriz de elite, mas acabou caindo no esquecimento no meio do caminho. Enquanto ela estava lá, paralisada, alguém na rua reconheceu Seiyuhi. Naquele momento, Dancing jurou para si mesma que viveria uma vida verdadeiramente brilhante para que sua viagem no tempo não fosse em vão. Ela prometeu roubar os holofotes de volta e realizar o sonho da dona original. E a sua grande tábua de salvação agora não era ninguém menos que o CEO Cidi. Do lado dele, Cidi tinha acabado de redigir o contrato quando recebeu a ligação de negócio fechado de Dancing, avisando que ela já estava na porta da empresa. Ao desligar, Dancing arrumou o cabelo, ajeitou a roupa, respirou fundo e pisou no saguão cheia de atitude. Ironicamente,
Antes mesmo de poder exibir seu visual para a recepcionista, ela deu de cara logo com as inimigas a diretora Rowan e a famosa Pick-up Girl de Ri. As duas se juntaram para detonar com ela e tentaram assustar a novata de todas as formas possíveis. Rowan soltou a braba dizendo que, sem a aprovação dela, Dancing não deveria nem sonhar em assinar contrato nenhum. Já de Ri, com aquele ar de deboche, provocou dizendo que, para uma novata, um único escândalo de quebra de contrato já era o suficiente para enterrar a carreira. Mas, como Dancing agora tinha as costas quentes com o próprio Seiyu, ela simplesmente ignorou as duas, pensando consigo mesma que estava muito ocupada com um encontro com o chefe e não tinha tempo a perder com barraco. É claro que a senhora Rowan não ia deixar barato e agarrou o braço de Dancing. Resultado, levou uma bela de uma mordida. Até de Ri, que foi tentar ajudar, sobrou na história e levou um tapa. Virou um verdadeiro barraco, com troca de tapas para lá e para cá, e nenhuma das duas queria dar o braço a torcer. Bem na hora H, Sid apareceu para salvar o dia. De Ri, que não era boba, e sabia dos taters de elite dele, rapidamente forçou uma queda para se fazer de vítima. Mas, para o azar dela, o radar de Sid só conseguiu focar na marca vermelha, estalando na bochecha de Dancing. A senhora Rowan achou que o senhor Cha ia colocar a novata no lugar dela e já ia puxar Dancing para dar um esporro. Porém, para surpresa geral, assim que ouviu o nome Sid, a senhora Rowan travou por uns 5 segundos, como se tivesse levado um choque. Acontece que o magnata estava tão caidinho por Dancing que simplesmente rasgou dinheiro e abriu uma agência de entretenimento inteira só para trazer a garota para debaixo da sua asa. Qualquer um acharia que Dancing ia pular de alegria por Sid ter jantado as suas haters, mas, em vez disso, ela ficou com a pulga atrás da orelha. Quando finalmente ficaram a sós, ela mandou na lata qual era a verdadeira intenção dele com aquilo tudo. Afinal, estávamos falando do mesmo cara que fugia para as colinas assim que ouvia a palavra contrato, tentando manter a pose e esconder seus verdadeiros sentimentos, bem no estilo Chaebol herdeiro rico e arrogante. Sid deu uma desculpa esfarrapada, garantindo que aquilo era estritamente um investimento. Dancing engoliu a história ou quase. Mesmo assim, aquela cara de emburrado dele já estava dando nos nervos. Ela o provocou, dizendo que ele devia estar de mau humor porque as cortinas estavam bloqueando o sol. Mas, quando ela levantou para abri-las, Sid entrou em pânico e a bloqueou. O que você está fazendo e se alguém nos vir? Ele gaguejou, com os rostos a centímetros de distância e os olhares se cruzando. Toda sem graça com a tensão no ar, Dancing inventou uma desculpa qualquer e saiu vazada. Na sua caminhada desanimada para casa, ela foi pega de surpresa por um cachorrinho de rua que grudou nela que nem carrapato. Ela sabia muito bem o que aqueles olhinhos de cachorro pidão queriam dizer. Ele queria ser adotado. Mas ela mal tinha grana para sustentar a si mesma. Imagina um cachorro. Sem saída, jogou uma pedra longe para distrair o bichinho e saiu de fininho. Enquanto isso, Guan não tinha ficado completamente obcecado pela atriz de Ri. O modo fanboy bateu tão forte que ele nem comia, passando a noite em claro, só para maratonar os doramas dela. O dono do lugar onde moravam não aguentou aquilo e começou a zoar, dizendo que ele parecia um fã maluco. Ouvir a palavra fã acendeu uma lâmpada na cabeça de Dancing. Ela lembrou de alguém no seu trabalho de meio período, explicando que fãs são pessoas e gastam dinheiro com você em segredo. Torcem desesperadamente pelo seu sucesso e te protegem a todo custo. Ligando os pontos, ela concluiu que o fato de Sid ter pago aquele churrasco caríssimo no dia anterior era um comportamento clássico de um verdadeiro stan fã obcecado. Tendo alcançado essa iluminação, Dancing correu para perguntar ao dono da casa se um fã era basicamente um anjo da guarda. Como ela estava mais lisa que sabonete e não tinha como comprar um presente de grife em retribuição, decidiu abençoar o seu fã número 1, Sid, com fanservice supremo, uma carta escrita à mão, de todo o coração. Por falar nisso, Sid estava meio enforcado de grana, depois de ter comprado uma empresa inteira no impulso. Engolido o orgulho, ele foi até o presidente Cha, seu avô, pedir um financiamento. Negócio fechado. Mas quando Sid se ofereceu para pagar um almoço para comemorar, o presidente deu um não seco, dizendo que já tinha planos. E que planos eram esses? Tomar café da manhã na sua lanchonete Rice favorita, de 40 anos. Mas, como era a hora do rush, o lugar estava lotado. Já que estava lá, o presidente olhou em volta procurando alguém para dividir a mesa e acabou esbarrando justamente com Dancing. No segundo em que a garota sentiu o cheiro de comida grátis vindo de um ricaço, largou os pauzinhos, deu um pulo e apertou a mão dele com a maior empolgação. Sentada de frente para ele, bastou olhar para a cara do presidente para sacar tudo. Ele tinha uma baita cara de mesquinho e estressado. Mas quem se importa? Comida de graça é a lei universal. Ela jantaria feliz da vida até com a Dona Morte, desde que a conta não fosse para ela. A lógica da garota era impecável. Se eu não tivesse deixado você sentar na minha mesa, você estaria na fila. Logo, pedir uma panqueca de frutos do mar extra na sua conta é mais do que justo. O auge da cara de pau foi quando ela, na maior naturalidade do mundo, pediu para o garçom embalar os ossos que sobraram. O presidente fuzilou a garota com os olhos, mas ela nem piscou, só queria levar aqueles ossinhos para casa e garantir um bom banquete para o cachorrinho de rua. O cachorro, provando que ela realmente se importava com ele. Em seguida, uma legenda que deveria dizer para o meu incrível fã. Mas, como a palavra fã não existia há 300 anos, o aplicativo de tradução fez uma salada com as palavras antigas.
transformando a frase numa confissão romântica super sugestiva. Sid ficou de queixo caído. O coração acelerou, as pernas bambearam e o cérebro iludido do cara começou a criar fanfics na velocidade da luz. Peraí, será que ela tá afim de mim? Enquanto isso, com o dinheiro do primeiro contrato no bolso, a primeira coisa que Dancing fez foi alugar um quartinho no terraço para finalmente poder levar o cachorrinho para morar com ela. Ela estava lá, toda feliz, batendo martelo para montar uma casinha de cachorro, quando sua alegria foi violentamente interrompida. A diretora Roin ligou, intimando a garota para aparecer num talk show no fim de semana. O objetivo: vender uma história dramática para ganhar a simpatia do público antes da estreia do dorama. O roteiro exigia que ela chorasse horrores e falasse sobre seu passado miserável como Zé Ninguém. Dancing ficou pálida. Ela tinha acabado de viajar no tempo como raios. Ela ia saber qual era a história moderna e trágica daquele corpo. Bem quando abaixou a cabeça em desespero, seus olhos bateram num pacote enviado pela senhora Nan. Bingo! Já sei o que fazer. Bem nessa hora, o assistente Sam avisou-se de que tinha postado a foto do cachorrinho de rua na internet e que o dono original já tinha aparecido para buscá-lo. Ao ouvir que o assistente já estava a caminho para devolver o bicho, o CEO suou frio, e o rosto furioso de Dancing piscou na sua mente como um alerta vermelho de perigo. Mais tarde, Sid foi ao evento de inauguração do resort bilionário da sua família. Depois de fazer a famosa sala com a imprensa, ele bateu o olho em Ma-Andu se enturmando no meio da multidão. A pergunta curiosa de Dancing sobre o cara ecoou na sua cabeça na mesma hora. E foi aí que o pote de ciúmes dentro de Sid transbordou de vez. Pensando na atitude arrogante de Ma-Andu, nos seus truques sujos e no próprio sangue fervendo, o CEO não aguentou. Ele arregaçou as mangas e marchou direto para o rival para tirar satisfação. Enquanto isso, Dancing finalmente chegou à casa da avó Nan, mas a visita não teve nada de pacífica. Uma faixa vermelha gigante gritava despejo forçado bem na frente da casa. Acontece que o projeto do resort da família de Sid tinha engolido justamente aquele bairro, e a avó não estava lá, firme e forte, com uma moradora mais osso duro de roer da resistência. Ao pisar na loja de macarrão da Seo-Ri, uma onda de nostalgia atingiu Dancing, as marcas de altura na parede, as fotos bregas documentando os grandes amores da avó. A avó não caiu no choro de alegria, deu um abraço apertado na neta e correu para a cozinha para preparar uma tigela daquele macarrão que abraça a alma. De barriga cheia, Dancing tentou puxar assunto sobre sua futura aparição na TV, onde teria que vender uma história triste sobre sua infância trágica. Mas, como o cérebro dela tinha basicamente passado por um reset de fábrica com a viagem no tempo, ela teve que pedir toda sem graça. Para a avó preencher as lacunas da história, a avó ficou encarando a garota, completamente confusa. Essa menina costumava guardar rancor por décadas, desde quando tinha ficado com memória de peixe. Bem quando o clima ficou tenso, uma gangue de capangas arrombou a porta, exigindo o despejo com uma energia total de vilões de novela. Paralelo a isso, num carro de luxo ali perto, o presidente Shah estava dando o maior esporro em Sid. Ele gritava, exigindo saber por que o neto tinha surtado e literalmente mordido Ma-Andu durante a cerimônia. Sid nem se deu ao trabalho de explicar, só ficou olhando pela janela até bater o olho na placa da loja de macarrão da Seo-Ri. A intuição mandou ele encostar o carro, e ele obedeceu. De volta à loja, os capangas estavam quebrando tudo. Não satisfeitos em xingar a comida, começaram a empurrar a avó Nan, uma senhora de 80 anos. Aquilo foi a gota de água para Dancing. Ah, vocês querem mexer com a minha avó? Acabaram de assinar a própria sentença de morte. Entrando no modo estrela de ação, Dancing foi para cima e distribuiu uma sequência de golpes que não errou um único alvo. Depois de limpar o lixo do lugar, ela parou de cabeça erguida, declarando que ela e a avó preferiam morrer a se mudar, e que nunca abaixariam a cabeça para valentões. E bem quando parecia que os capangas iam atacar em bando, Sid desceu do Olimpo como um verdadeiro deus, salvando o dia para sua amada. Os olhos de Dancing brilharam, pronta para enchê-lo de agradecimentos. Mas, com o CCTV humano, o presidente Shah, parado ali do lado, Sid pagou de desapegado, morrendo de medo de mostrar seus verdadeiros sentimentos. Ele soltou casualmente que já tinha arranjado um novo lar para o cachorrinho. Essa frieza machucou Dancing um pouco, mas ela ainda assim agradeceu pela proteção silenciosa dele, elogiando que não existia um fã número 1 tão incrível quanto ele. No momento em que ela soltou a palavra fã na frente do presidente, Sid ficou branco que nem papel e a mandou calar a boca como se sua vida dependesse disso. Vendo o pânico dele, uma ficha gelada caiu para Dancing. Será que tudo o que ele tinha feito por mim foi só por pena? Olhando para a cara tensa e sem jeito dele, ela concluiu com tristeza que provavelmente estava certa. Mas ela não foi a única a ter um momento de espera aí. O quê? A avó não estava encarando a neta, em estado de choque. Vendo aquela garota delicada, distribuindo voadoras de karatê como uma profissional, ela percebeu que a pessoa na sua frente era completamente diferente. Ela já ia exigir respostas quando a porta se abriu de novo. O convidado indesejado não era ninguém menos que o sinistro Ma-Andu. Com um sorriso falso no rosto, ele foi direto ao ponto, soltando um comentário bizarro de que Sid e Dancing formavam um casal perfeito e que ele estava super torcendo por eles. Um calafrio subiu pela espinha de Dancing,
O jeito como esse cara agia, sua natureza tóxica, e até mesmo seu sorriso, era tudo idêntico ao do rei de 300 anos atrás. As memórias da sua vida passada voltaram com tudo. Aquele dia em que ela foi chamada aos aposentos reais e enganada para tomar uma sopa que o rei dizia ser revigorante, só para descobrir depois que a carne ali dentro era do seu próprio cachorrinho. Ela teve vontade de vomitar, mas, na frente do rei, isso seria uma sentença de morte. Então, ela engoliu o choro e o orgulho. Na longa caminhada de volta para casa, Dancing reprisou aqueles flashbacks de filme de terror várias vezes na cabeça. Porque eu sou sempre o peão, porque sempre sou usada de volta ao seu quartinho, olhando para a casinha de cachorro vazia. Sua frustração chegou ao limite. Pensando que seu cachorrinho nunca mais ia voltar, ela desabou, pegando um pedaço de pau. Ela quebrou a casinha em pedaços, chorando e tentando espancar a própria dor. Bem, quando Dancing chegou ao fundo do poço, Sid apareceu, sem fazer a menor ideia de que Mando estava vigiando cada passo seu pelas câmeras. Sid tinha ido lá para pedir desculpas em nome da empresa da família. Mas Dancing, de coração partido e com os nervos à flor da pele, só viu pena e arrogância nos olhos dele. O orgulho dela gritou mais alto, e ela o afastou com uma honestidade brutal. Vendo a mulher que amava tão machucada e fria daquele jeito, Sid decidiu jogar a lógica pela janela. Era a hora de ouvir o coração. O clima mudou instantaneamente. Dancing esticou a mão devagar e a encostou no peito de Sid, querendo sentir se o coração dele estava dançando zum-tcha-tcha por ela, querendo saber se o cuidado dele era de verdade. Sid olhou bem no fundo dos olhos dela e disse: desse jeito você não vai conseguir escutar. E então, usou a garota para um abraço doce, apertado, daqueles de derreter qualquer coração.